Vamos falar de Venezuela, o assunto que domina nosso programa desde segunda-feira, como não poderia deixar de ser, mas dessa vez sob um outro ponto de vista, né? O ponto de vista da opinião pública dos Estados Unidos. A gente vem trazendo um pouco isso aqui. O Trump foi eleito com a promessa de não colocar os Estados Unidos em mais intervenções ou guerras e focar as energias, concentrar as energias dele dentro do país. E agora faz essa ação na Venezuela. Como é que será que os americanos estão vendo isso, né, Thalita? Esse é nosso papo de agora. É isso, Bia, e para ajudar a gente a explicar e a trazer dados, estatísticas, uma análise contundente, a gente recebe hoje o professor da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e presidente do Instituto Ipsos, Clifford Young. Ele acompanha de perto que como os americanos veem essa atuação dos Estados Unidos mundo afora e agora principalmente a questão aí na Venezuela. Clifford, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Obrigada por se conectar tão cedo aqui com a gente. A gente sabe que o fuso horário não ajuda muito, então um duplo agradecimento ao esforço também de estar aqui com a gente logo cedo pela manhã. E eu queria começar perguntando... Obrigada. Eu queria começar perguntando, né, sobre as pesquisas recentes que mostraram aí eleitores dos Estados Unidos divididos sobre a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, né? A gente sabe que tem incertezas em relação aos desdobramentos. O Trump falou que os Estados Unidos governariam, mas a gente vê que, por enquanto, tem uma continuidade do chavismo com a vice do Maduro. Para onde que a gente deve olhar aqui? O que você consegue trazer para a gente com base nesses dados recentes? E quais são os próximos indicadores para a gente olhar sobre essa aprovação ou não do eleitorado americano? Ótimo. Então, nesse momento é muito cedo ainda. A gente tem que levar isso em conta. Ou seja, nós estamos falando alguns dias depois da ação, depois do evento. E normalmente a opinião pública, seja americana, seja brasileira, seja opinião pública em qualquer lugar, a opinião pública não está consolidada ainda. Né? Vai levar tempo. A gente viu isso na Ucrânia, por um lado, em Gaza, por outro lado, sobre essas ações. Levou tempo para a opinião pública americana se consolidar a respeito de. Mas nesse momento nós temos um país, como você já falou, Thalita, dividido. Ou seja, um terço da população apoia a ação, um terço é contra, e um terço não sabe, ou seja, é indeciso, precisa mais informação. Ou seja, de novo, é um momento onde a opinião pública americana não está consolidada. Mesmo assim, todas as pesquisas, seja da Ipsos, seja de outros institutos, mostram que o americano não gosta de intervenção nesse momento. Ou seja, a experiência, a memória de o que a gente fala em inglês dos forever wars, ou seja, Afeganistão, Iraque, fica em frente, assim, o top of mind, assim, tem um sentido negativo, assim. Não há consenso sobre por que a gente fez a ação. Ou seja, os republicanos, por um lado, acham que é uma função de combate a drogas e narcotráfico. Por outro lado, os democratas acham que é para pegar petróleo, sabe, da Venezuela. Ou seja, não há consenso. A administração, ou seja, o governo de Trump não fez um trabalho antes de consolidar esse consenso. Então, há muitas integrações ainda. Mas, mesmo assim, é uma questão partidária, ou seja, não importa a pergunta que você faz, os republicanos tendem a ficar a favor da ação, a favor do presidente, e os democratas contra. E a grande questão, obviamente, vai ser, sabe, o que vai acontecer, o que a gente vai olhar para frente. Clifford, obrigada por estar aqui com a gente novamente, agradeço, bom dia para você. Na pesquisa da Ipsos, a gente tem um dado de que há uma parte considerável dos americanos que acreditam que a ação dos Estados Unidos tem um objetivo econômico com relação ao petróleo. O presidente Trump, no pronunciamento que ele fez logo após a captura do Maduro, ele frisa muito a questão econômica do petróleo. Ontem aqui no programa a gente recebeu um ex-presidente da Petrobras,
aqui no Brasil, que fala que, em termos de exploração de petróleo, não seria tão relevante o que os Estados Unidos conseguiriam agora com a Venezuela, mas sim de um controle ali das reservas de petróleo da Venezuela, né? Juntando essas duas coisas, e sabendo que a popularidade do Trump não anda nos melhores patamares nos últimos tempos, e que a questão econômica é uma questão importante para o americano avaliar o governo Trump, né? Eu queria entender como que você vê esse cenário. O Trump está desenhando um argumento econômico para poder se beneficiar domesticamente, talvez, dessa ação na Venezuela. Isso tende a ter mais apelo junto aos americanos se ele conseguir mostrar que ele vai ter um ganho econômico, vai trazer ganho econômico para o país. É uma tentativa de reverter uma popularidade em baixa? Eu acho que é uma das razões que a ação foi feita. Ou seja, entrando o feriado, o nosso Natal, ele estava enfraquecido. Ou seja, ele estava murchando, os números estavam enfraquecendo, ou seja, os números de aprovação. Nós temos ele em algo em torno de 41 na Ipsos, a média de todos os institutos assim fica em torno de 43%, por cento, assim. Não é ruim, ou seja, quando você fica abaixo de 40, é um ponto de inflexão assim, que é muito preocupante, mas não é bom. Além disso, você tem o escândalo de Epstein, toda a liberação dos arquivos sobre isso, que estava tomando conta da agenda, ou seja, foi o único assunto sobre que pessoas estavam falando. O Trump, normalmente, historicamente, tem uma capacidade de controlar a agenda. Ele fez isso durante, sabe, as campanhas dele, fez isso durante o governo também. Naquele momento, antes do Natal, eles perderam o controle disso. Então, eu vejo no curto prazo, do ponto de vista de opinião pública, a Venezuela sendo positivo para ele, mesmo não tendo impacto na opinião pública. Ou seja, muda a agenda e a conversa de Epstein para uma questão mais geopolítica, ou seja, sobre o exército, uma questão militar, que tem uma favorabilidade muito positiva nos Estados Unidos. Até é bem visto, sabe, através dos olhos de todos os americanos assim. Mas no longo prazo, eu acho que vai ter pouco impacto. Porque as prioridades ou ansiedades principais dos americanos nesse momento são economia. A gente fala affordability em inglês, ou seja, a capacidade de comprar as coisas no fim do mês, né? A gente fala em inglês make ends meet, ou seja, pagar todas as contas no fim do mês. A maior preocupação, sabe, da população hoje em dia. Os democratas ganharam em Nova York, em Virgínia, em Nova Jersey, sabe, em novembro, por causa disso. É uma grande preocupação, especialmente na classe política republicana, assim, que eles vão perder os midterms por causa disso. De novo, os americanos vão olhar um pouco para essa questão, mas no longíssimo prazo, sabe, eles vão preocupar sobre o quê? As questões domésticas. Por trazer esse esclarecimento. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante e eu queria falar, a partir desse seu comentário, pelo seguinte: com certeza tem uma mudança na agenda, na pauta que está agora, e a gente tem visto o noticiário depois, logo na sequência da ação na Venezuela. Isso está na pauta dos jornalistas perguntando para o Trump e tudo mais. O que vem depois, né? Vão ter outras intervenções? E aí o Trump sinalizou, ele e os próprios secretários sinalizaram na coletiva de imprensa ou em outras declarações sobre possíveis ações na Groenlândia, na Colômbia e até o México entrou na história. Isso tudo, na tua opinião, e né, pelo que você tem acompanhado, é também uma ideia de manter esse noticiário do caso Epstein fora do circuito? Vem mais ação? Esse tipo de ação poderia beneficiar o Trump no curto prazo? Porque mexer em lugares como Groenlândia, por exemplo, está mexendo no tabuleiro também na Europa e com os aliados da OTAN, né? Como é que você analisa isso do ponto de vista aí de opinião pública? Se é que a gente pode já mensurar isso. Sim, mas a gente já pesquisou sobre essa questão. Então, não há grande apoio na opinião pública em pegar, sabe,
Grolândia, nossas aventuras assim não são bem vistas pela população americana. Então, eu duvido, sabe, vai ter impacto na opinião pública, especialmente impacto eleitoral. Ou seja, o que vai impactar mesmo, vai ter um efeito mesmo, são as condições econômicas, socioeconômicas, nesse momento nos Estados Unidos. Seja de habilidade de pagar as contas no fim do mês, ou seja, custo de vida, seja da questão de saúde, que é uma grande questão que está pesando, que vem aumentando brutalmente nos últimos meses em termos de importância. Mesmo assim, do ponto de vista de controlar a agenda, a conversa, né, aquela conversa da classe política, a classe em termos de classe de mídia, assim, a mídia, eu acho que aventuras assim ajudam. Ajudam de controlar no curtíssimo prazo. Ele tem poucos variáveis domésticas nesse momento para realmente controlar as coisas, para realmente mexer com as coisas. Quando a gente pensa sobre no Brasil ou na América Latina, você pensa muito sobre, sabe, um presidente, um governo tendo controle sobre gastos, esses gastos no fim do mandato, tendo algum tipo de impacto, ou pelo menos a percepção era, tem algum tipo de pode ter algum tipo de impacto na questão eleitoral. Nos Estados Unidos, você não tem essas variáveis, as mesmas variáveis assim, é um país muito maior, muito mais complexo. O presidente não tem essas, que a gente fala em inglês, levers assim. Então, de novo, ele pode usar essas questões de política externa para tentar, sabe, criar algum tipo de energia positiva para ele na agenda, mas no fundo vai ser, sabe, o que a população está enfrentando no momento domesticamente que vai importar em novembro desse ano. Clifford, e olhando um pouco aqui para o Brasil, que eu sei que você olha também bastante para o Brasil, prova disso é seu português impecável. Olha só, como que essa história da Venezuela, o que poderia trazer de impacto para a opinião pública no Brasil? A gente acompanha o tema Venezuela, Maduro, entrou no debate eleitoral já não é de hoje, há muito tempo, né? Com um discurso por parte da classe política de o Brasil vai virar uma Venezuela, não vai virar uma Venezuela. Então, isso mexe muito com a percepção assim do brasileiro, a história da Venezuela e do Maduro. Como que isso entra no jogo de opinião pública no Brasil, na sua leitura? O que aconteceu agora? Eu acho que vai ter muito pouco impacto, mesmo no curto prazo, mas especialmente no médio prazo, pensando sobre a questão eleitoral. Obviamente, a questão de comunista, socialista, Chávez ou Fidel Castro, esses são termos, esses são conceitos que têm um peso bem negativo que a direita vem usando, especialmente em 2022, usou muito para enfatizar contraste entre eles, os petistas, assim. Mas essa tipo de sensação ou percepção já está embutida, sabe, na opinião pública nesse momento. O que vai importar de novo vai ser o que a população sobre o que a população brasileira preocupe. E nesse momento, é segurança pública, é corrupção, é desigualdade social, são os três em ordem assim, um ranking assim. É uma agenda que favorece, sabe, em teoria, mais a direita do que a esquerda, mas você tem um mandatório, um incumbent em Lula, que dá certas vantagens também, vai ser uma eleição bem disputada assim, mas eu não acho que, do ponto de vista de opinião pública, sabe, a Venezuela vai ter grande impacto. Mesmo assim, na agenda da classe política, e na direita vai mexer bastante, ou seja, já tem uma conversa bem pesada assim, porque há muito, sabe, teoria de conspiração entre, sabe, a esquerda e a esquerda ajudando, sabe, outros partidos e movimentos em outros países assim. Essa vai, eu acho, mobilizar um pouco a classe política nesse sentido, mas essa é uma questão da elite, em minha opinião, e não vai pesar na questão de opinião pública. No fundo, eleições são ganhos ou perdidos como baseado em o que a pessoa média comum está enfrentando no dia a dia, a ansiedade do dia a dia. Venezuela fica bem fora, sabe, da realidade da grande parte da população brasileira.
Clifford, obrigada. Queria passar um pouquinho também por uma outra parte. Na sua experiência no geral em conduzir pesquisas em diversos lugares, a gente sabe que no mundo polarizado é sempre mais difícil. E eu queria te ouvir um pouquinho, se você puder falar sobre a situação da Venezuela. Eu acho que uma das grandes dúvidas que existem é sobre o que de fato os venezuelanos, né, como os venezuelanos estão percebendo isso. Acho que um primeiro ponto é a dificuldade de liberdade de expressão dentro da Venezuela, e a gente tem venezuelanos fora da Venezuela, a gente sabe que tem um número muito grande de venezuelanos que não moram mais no país, mas a gente tem hoje condições de conduzir uma pesquisa na Venezuela? Existe alguma coisa que a gente possa olhar e confiar para ter essa percepção da população? Porque a gente tem muita gente falando pelos venezuelanos, né? Eu queria saber um pouquinho da sua experiência de conduzir pesquisas, no que a gente poderia se fiar nesse momento para ter um cenário mais preciso do que os venezuelanos que ainda estão no país pensam e o que eles querem. Sim, então, eu tenho bastante experiência com Venezuela. Pesquisei em Venezuela de 99 até 2015. A gente parou de fazer tal tipo de trabalho por causa da preocupação de nossas equipes no país, ou seja, cada vez mais ficava mais problemático fazer tal tipo de pesquisa política, pesquisa sobre, basicamente, sobre como como desempenha o governo atual. Então, nós estamos vendo nesse momento em como fazer pesquisas, sabe, do país como todo, para saber um pouco melhor, sabe, o que a população acha, mas baseado em outros indicadores, que quando você enfrenta, sabe, regimes autocráticos assim, autoritárias assim, às vezes você tem que usar outros indicadores. Então, você pega Venezuela é um exemplo, mas Irã é outro exemplo, são dois exemplos, Rússia é um outro exemplo. Você usa outros indicadores como a confiança do consumidor. Confiança do consumidor é um ótimo indicador, mesmo um indicador indireto, mas é um ótimo indicador de como anda o país, o que o país acha dele mesmo de forma geral. Está relacionado muito fortemente com a aprovação do governo, ou seja, a confiança no consumidor. O que a gente sabe nesse momento é baixíssimo. Ou seja, eu não tenho nenhuma dúvida, sem olhar para os resultados eleitorais, sabe, do país assim, ou fazendo algum tipo de análise forênsica, sabe, da última eleição na Venezuela, que o governo de Maduro, sabe, em condições normais ia perder. Ou seja, o índice de confiança era baixíssima, em níveis de 20 a 30%, sabe, pontos assim. Então, o que a gente pode falar nesse momento é a população, de forma geral, insatisfeita com o status quo, com o estado atual, provavelmente está disposto em mudar, sabe, quem lida seu próprio país. Fora disso, não tem muitos dados que nós não temos, a gente não vem fazendo por causa de questões de segurança, mas essa é a minha opinião, sabe, nesse momento. Muito obrigada, acho que é super importante ouvi-los de quem sabe do que está fazendo, atuou lá e sabe das dificuldades de conduzir uma pesquisa, inclusive, não deixa de ser muito importante pensar na segurança de quem conduz. De novo, Clifford, muito obrigada. A gente deixa o convite aqui para você voltar mais vezes no programa com a gente. Tá. E um bom dia por aí.